hoje eu trouxe uma convidada muito especial, ó, do meu coração, Alessandra Tavares, que Gratidão. faz parte com certeza da criação, inclusive, do Empreenda Sua Vida. É, para mim, uma representação mesmo do que é empreender a vida, né? Através do trabalho que ela faz hoje, que tem uma abrangência que a gente não consegue muitas vezes nem mesmo mensurar. E é sobre o tema propósito, especialmente sobre mitos e verdades, sobre propósito, que nós vamos trabalhar aqui hoje, que nós vamos conversar aqui hoje, né? Sim. Então, Ale, eu queria ouvir de você Estou um a pouquinho, postos. como que... Oi? Estou a postos. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre como que foi para você, há 2 anos e pouco atrás, né? Ter essa percepção do que era o seu propósito. Porque hoje eu sei que você vive o seu propósito, que você empreende sua vida, inclusive, trabalhando com o seu propósito. E a questão é que existem muitos mitos a respeito do propósito em si. Então, muita gente acredita, por exemplo, que o propósito precisa ser algo extraordinário, né? Que precisa ser algo, ou que está simplesmente ou puramente relacionado com o trabalho. E queria que você falasse um pouco disso pra gente. Eu nem sabia o que era propósito, né? Assim, lá atrás eu imaginava que eu tinha que fazer o que me foi conferido. Na época eu trabalhava numa empresa de agronegócio. A princípio gostava muito do que eu fazia, achava que gostava. A empresa tinha uma pegada de propósito, tinha uma pegada, foi ali que eu aprendi tudo, que me apresentaram tudo, enneagrama, constelação, quem eu sou, eu me transformei ali dentro. E num determinado momento, essa empresa foi vendida. E tudo mudou, porque a cultura era outra. Então, fui sentindo que intimamente eu era contra a cultura. E fui adoecendo. E comecei a me questionar se eu queria aquilo para o resto da minha vida. E foi quando eu entrei em crise mesmo. Quem conviveu comigo sabe, tem gente aqui que está entrando que estava comigo lá. E eu comecei a me dar conta que a minha vida não estava do jeito que eu gostaria, embora eu estivesse, né, como uma gestora, uma líder de uma multinacional e tal, que é o sonho de muita gente, eu percebi que não era o meu. Era o sonho comprado, né, de outras pessoas que queriam muito o meu bem, mas não era o meu sonho. Então foi quando eu comecei a ter problema emocional, depois físico, mas eu continuei lá firme, porque eu tinha um pouco de culpa de pensar que num planeta onde tem tanta gente que não está legal, que está desempregado, eu era uma ingrata. Isso me corroía por dentro, assim. E eu conversava isso com as pessoas. Até o momento em que eu percebi que fisicamente eu somatizei muito. Cheguei a ter... O pico foi quando eu tive um nódulo na tireoide, por engolir tudo que eu pensava. E eu percebi que eu tinha deixado de ser eu. Já não tinha tanta alegria e tal. E eu, de fato, não acredito nisso. Que a gente veio aqui no planeta simplesmente para, sei lá, comer, trabalhar e ir ao banheiro. Pagar boletos, né, no final do dia. Não, eu me nego. Então, mas isso me corroía. E como eu sempre dei mentoria dentro das empresas, eu percebia que as pessoas voavam com a mentoria que eu dava. Elas iam para onde elas queriam, elas voavam, ou dentro ou fora, mas elas conseguiam fazer o movimento delas. Até que um dia, já contei isso aqui, um funcionário meu que eu auxiliei numa mentoria para ele mesmo voar para onde ele queria ir, e ele conseguiu. E ele falou: Ale, por que você ajuda todo mundo, as pessoas voam rápido, você tem muita habilidade e você fica? E aí isso foi a gota d'água. Aí eu dei uma surtada básica e fui procurar ajuda, né? E procurei ajuda dentro de mim. Eu acho que eu não sabia disso, mas foi a primeira coisa. Eu mandei um comando para o universo e disse: chega, basta, eu não quero isso para minha vida mais. Eu me lembro que um dia eu falei: eu trabalho de Uber.
mas eu não quero mais isso para minha vida. Nada contra Uber, mas é que eu fazia coisas muito diferentes do que fazer um trabalho, só que um trabalho livre, né? Um trabalho sem dono. Porque a minha sensação é que eu não era mais dona da minha vida. Eles mandavam quando eu deveria ou não ficar com o meu filho, quando eu deveria adoecer ou não, quando eu deveria tirar férias. E isso me sufocava. E eu percebo que muitas pessoas lidam muito bem com isso, trabalham de 8 às 18. E eu brincava, eu não consigo mais trabalhar de 8 às 18 com 1h02 de almoço. E o problema não é da corporação, não é da empresa. O problema é que aquilo não tem a ver comigo, com o que eu queria para a minha vida. Tem pessoas que são muito realizadas nesse ambiente, mas eu não conseguia ser. Então, juntou tudo ali e as doenças vieram. Né? Então, quando eu tomei uma decisão, eu fiz um movimento, fui para Florianópolis, um evento de empreendedorismo. Só que dentro de mim tinha um troço que você ouviu eu falando muitas vezes, que é, eu não sou empreendedora. Era uma crença. Eu sou psicólogo, nós psicólogos não fomos assim, formados para sermos empreendedores. E eu voltei de lá um pouco frustrada, muito animada para mudar de vida, mas cheguei aqui a mesma coisa, nada mudava. E um dia eu entrei no Facebook, já desacreditada, você sabe dessa história. Eu já não acreditava porque o comportamento da pessoa que se dizia coach de empreendedorismo feminino, para mim foi marqueteiro. Para mim, não estou dizendo que é assim. Por uma questão ética, não vou falar quem é, mas assim, vendeu uma coisa num determinado momento nessa imersão. E quando eu procurei chorando, eu procurei pedindo ajuda mesmo. E me veio só uma resposta assim, logo a nossa equipe entrará em contato com você. Mesmo assim eu esperei. E aí depois disso foi uma frustração, eu vi que era puro marketing, eu vi que era dinheiro mesmo, né? Eu não tenho problema de pagar o que eu acho que tem valor, não tenho o menor problema com isso, mas nem tinha me apresentado nada. E aí foi quando eu entrei no Facebook e já estava assim, no meu limite mesmo. Eu sou uma pessoa Maria rezadeira, eu gosto de orar mesmo. Eu gosto de ser conectada com o alto. Eu lembro que eu fiz uma prece e falei, Deus, me mostra. Eu tô desperdiçada sim. E eu não me sinto bem com isso, né? Não tô entregando o que eu posso, não tô recebendo. E aí eu passando no Facebook, eu vi um vídeo seu com a sua menina. Em frente, essa feinha, cadê ela? Agora eu conheço ela de perto. Diz que não quer aparecer porque tá feia. Ela é feia mesmo. É a minha malévola predileta. Então, e aí o que acontece? Eu vi um vídeo e a Sirlene dizia, e você dizia assim, eu venho de uma corporação, contou sua história também e tal, muito parecida com a minha, mesma área. E eu fui arrepiando e pensei, meu Deus. E aí quando você falou assim, eu escolho estar mais tempo com a minha filha. Aí eu morri, porque era o que eu queria com o meu filho. E ele vivia reclamando, porque como eu viajava muito, Dia das Mães, não estava aqui, aquela coisa toda. E aí naquela hora, aí você tinha montado um grupo, empreenda com propósito e tal. A crença veio, eu não quero empreender. Eu não quero ter empresa. Eu não tenho interesse nisso. Mas na mesma hora algo me puxou e eu te chamei. E quando eu chamei, para mim, o que foi o divisor de águas foi a humanidade. Eu acho que todo mundo ganha dinheiro com propósito de vida, sem propósito de vida, todo mundo aí tem que pagar as contas. Mas eu já aprendi há muito tempo que isso é uma consequência do que a gente entrega. E aí eu lembro que eu passei para você uma mensagem sofrida, porque é como eu estava. E eu disse, eu não sei mais o que fazer, não vejo luz no fim do túnel. Sou psicóloga de formação, hoje eu sou impedida de exercer isso. E tô no chão, né? Tipo assim, tô bem, trabalho numa puta de uma empresa, ganho bem pra caramba e tô aqui. E me sinto na merda. E aí eu lembro que você me passou um áudio. Você falou assim, eu não poderia responder esse nível de sinceridade, de emoção e de confiança por escrito. Eu me emociono de lembrar, né? Então, quando você respondeu, eu falei, é um ser humano do lado de lá. Né? E aí você falou, eu posso te ajudar. E quando eu falei, mas eu não quero montar uma empresa,
e eu não quero empreender. Você falou, qual é o seu conceito de empreendedorismo? E aí, a partir dali, eu comecei a olhar essa coisa de empreendedorismo de outro jeito. Eu podia empreender a minha vida, se é montando a empresa, se não é, se é dentro do trabalho profissional, se é dentro do trabalho voluntário. Eu comecei a ver 1000 possibilidades. E aí foi quando você me desafiou, né? Eu falei, não tem como, eu trabalho de segunda a sexta, eu viajo e eu estou em fazenda e não tem jeito. Você falou, me desafiou, falou, me atende. Você me atende online. Eu falei, esse negócio de online não funciona não. Esse negócio de online, outra crença, né? Eu sou psicóloga, assisto antiético, isso não vai dar certo. Você falou, tudo bem, você não me conhece. Você me atende dentro do grupo, com as pessoas do grupo assistindo. E eu lembro exatamente o dia que eu topei. Eu estava no Xingu, no Mato Grosso, em Canarana, na casa de um grande amigo que trabalhava comigo. E não tinha sinal direito de internet e nós entramos. E eu atendi você com um movimento de energia, de constelação. Naquela época eu não sabia que aquilo já era terapia quântica, porque a minha alma é conectada com isso. Enfim, e atendi e no final você falou assim para mim, Ale, você não tem o direito de esconder o seu talento das pessoas e da humanidade, porque ele não pertence só a você. Ele vem do alto. E ali eu morri de chorar, né? E as pessoas que estavam assistindo, quando eu desliguei, 2 pessoas, uma do Rio, que aliás eu tenho contato, né? E outra de Portugal, Elaine, que eu fui para Portugal agora e fiquei com ela lá. Ela veio para Goiânia, veio na minha casa. E nos bastidores elas perguntaram, Ale, você poderia me atender? E eu comecei online, porque eu não tinha condição, não estava em Goiânia para montar um consultório. Ali eu comecei, as coisas foram crescendo, eu tive que montar um consultório final de semana. Então, quando eu me conectei com o meu propósito de vida, tudo aconteceu. Absolutamente tudo. Eu não me esforcei para nada. E comecei a ter muita gratidão pelo ambiente que eu estava, mas já me despedindo para fechar um ciclo. E eu acredito que eu fechei o ciclo com muita honra, com muita gratidão e com muito respeito. E tenho contato com as pessoas até hoje e um contato maravilhoso. Me lembro quando a diretora de RH viu uma publicação minha de um curso de Enneagrama e ela fez um comentário, Ale, muito orgulho de você. Que bom que você está vivendo seu talento. Esse reconhecimento que eu não via. E depois que eu conectei com o meu propósito de vida, hoje o meu desafio é outro. O meu desafio é não trabalhar tanto. Porque como eu... Outra coisa que foi você que me falou e eu não acreditava. Você falou, Ale, o dia que você fizer o que você ama, você não sente mais que trabalha. E eu pensava, aham. E hoje, como eu não sinto que eu trabalho, às vezes eu trabalho demais e tenho que, tipo assim, fico doente mesmo, de cama. Mas é de tanto trabalhar, porque eu não sinto mais que eu trabalho. Então, meu desafio mudou um pouco. Eu não sei se eu falei, né, muito ou pouco, mas eu acho que eu precisava falar. Né? E eu vou ficando vermelha, tá vendo? Vou ficando toda pipocada, porque mexe com as minhas emoções mesmo. Eu considero que, graças a você, graças às pessoas, o meu terapeuta, o Elton, graças a esse movimento, graças ao meu movimento de conectar com o propósito de vida, eu senti na pele, eu sei o que é dar um salto quântico. Eu dei um salto quântico, eu espero dar vários outros. Mas com relação ao meu propósito, por exemplo, hoje sermos amigas, podemos ter parceria, trabalhar junto, unir forças para o bem maior, porque eu acredito nisso mesmo. As pessoas podem achar que é marketing, eu não estou nem aí para o que acham também. Eu acho que quem se conecta... Uma vez uma cliente colocou aí que o Bert Hellinger diz que cada cliente tem o constelador que merece. E eu acredito que cada constelador, cada terapeuta, cada mentor, cada coach tem um cliente que merece. E eu, graças a Deus, tenho os clientes que eu mereço. Graças a Deus. São pessoas que chegam e querem despertar mesmo, sair do raso, conectar com o propósito e ir para a vida.
E é o que eu quero também. Gratidão. Perfeito, perfeito. Acho que você trouxe vários pontos aqui para a gente falar, já que a nossa proposta aqui hoje é bater um papo mesmo sobre mitos e verdades, sobre propósito, né? E antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisa aqui, ó, que é um movimento que a Lê criou, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, eu me amo e sou correspondida. Sou correspondida, isso mesmo. Perfeito, não tem tradução melhor para quando a gente começa a nos perceber, né? E até eu fiz um stories hoje mais cedo a respeito de uma situação particular que eu tenho vivido, você está acompanhando em relação à saúde e tudo. E hoje eu fui ao médico e ele me falou algumas coisas que eu já venho trabalhando há bastante tempo, mas que me fez cair a ficha de que durante muito tempo eu me mutilava, literalmente. E ao contrário de você conseguia perceber, quando você estava no trabalho, às vezes você começou a perceber que aquele trabalho não fazia mais sentido para você, que ter aquela função ali de líder e tal não fazia mais sentido para você. Eu demorei muito para cair a ficha em relação a isso, porque eu queria muito, sabe? Eu lutei muito para ser uma gestora, eu queria muito aquilo que eu conquistei, algo que eu queria demais mesmo. Para mim, tanto que eu coloco, eu sou muito obstinada, sou muito determinada. Então, quando eu coloco um objetivo, eu vou até alcançar. E no trabalho não foi diferente, sabe? Aconteceu isso de uma forma muito intensa. Porém, eu me perdi no meio do caminho, eu costumo dizer isso, que eu deixei de olhar para mim muito tempo. E aí, eu vejo isso acontecendo o tempo todo, a gente faz isso, né? A gente esquece Só para de olhar constar, gente, ela é um tipo 3 do Enneagrama, viu? Não é mera coincidência alguém aí, tipo 3, se identificar com essa fala. E aí, olha só, alguns pontos que você trouxe aqui, que eu considero que são alguns mitos e verdades sobre propósito, né? Primeiro que o que você fez, você não encontrou o seu propósito. Ele sempre esteve aí. O que aconteceu foi, como você mesmo usou a palavra aí, você se conectou com o seu propósito e a partir disso você começou a criar o seu propósito. Porque eu vejo muita gente falando sobre, porque eu vou encontrar o meu propósito. Tá bom, vai lá, faz um exercício, você acha que encontrou o seu propósito e fica lá no sofá esperando ele cair no colo. Não vai funcionar assim, gente. Tem que se colocar em movimento, né? Tem que dar os passos necessários. E propósito, olha só, não é algo grandioso. Não precisa ser algo grandioso. Muita gente pode estar feliz no trabalho atual e ainda assim estar vivendo o propósito ou buscar viver o seu propósito. A gente tem um exemplo até de uma colega que foi até você que indicou, que participou de um dos grupos, que ela falou para mim, Sirlene, eu tô aqui, mas eu não quero, de verdade, eu não quero empreender, eu não quero ter um negócio e tal. Mas é para mim isso aqui? Aí falei para ela, depende, vai ficando e vai sentindo se é para você. A decisão dela no final foi mudar de trabalho, mudar de empresa, porque aquela empresa não estava conectada com o que fazia sentido para ela, não mais. E ela mudou de empresa e hoje está feliz da vida. Ela não foi para a mesma função, trabalha mais do que trabalhava. O que mudou, né? Feliz da vida. O que mudou? Então a gente às vezes pensa que, então, como eu gosto de falar às vezes também, muita gente acha que, eu tenho que jogar tudo pro alto, né? Queimar as pontes, como muita gente diz, e começar do zero a minha vida, recomeçar tudo de novo. Não precisa ser assim. Isso é um grande mito, né? Você ficar pensando que você primeiro, e outra coisa, esses dias alguém me falou assim, eu ainda não montei o meu negócio, eu ainda não comecei a trabalhar por conta própria, empreender minha vida, porque eu não descobri o meu propósito. Eu falei, então você não vai descobrir o seu propósito, porque você precisa se colocar em movimento. A partir do momento que você vai se colocando em movimento e vai percebendo o que faz ou não sentido para você, é que esse propósito vai vir, que essa conexão com o propósito vai acontecer. Sem fazer esse movimento, e olha só, outra coisa também que você falou, tem muitas coisas dentro do seu trabalho, mesmo hoje você estando fazendo o que você ama, como eu disse para você, né? Quando você estiver fazendo o que você ama, não vai parecer mais que é um trabalho. Mas eu sei que muitas ações que você faz, que eu faço, não é algo que a gente ama fazer. Mas faz parte, é necessário para que essa construção do nosso trabalho aconteça. Disciplina. E para que ao final a gente colha o objetivo que é então fazer o que a gente ama. Então tem alguns pontos, por exemplo, como questões técnicas e tal, que para você não faz muito sentido, mas é necessário fazer, porque faz parte desse movimento, né? Faz parte da construção desse negócio.
E outra coisa que eu tenho percebido é que o seu trabalho, o seu negócio, a abrangência do seu trabalho está crescendo assim de forma exponencial até, né? Já foi fazer trabalhos na Europa, tem convite para voltar. Então, é uma abrangência, quando você se conecta, é como você colocou, você acaba que não consegue nem medir onde é que isso vai chegar. É simplesmente ficar de olho para perceber o que vai vir, para então você aproveitar este momento, né? E para quem está vendo a gente aqui, que ainda está nessa questão de que, porque eu não encontrei o meu propósito, eu quero deixar uma mensagem para você. Para de procurar. Porque você não vai encontrar propósito. Você precisa se conectar, essa é a palavra. A Lê trouxe muito bem aqui. Você vai se conectar com o seu propósito. E ao você empreender a vida, que é o que eu gosto de chamar, eu falo que quem empreende a vida, para mim, ela nada mais está fazendo do que transformar as suas hacks, que são as suas habilidades, experiências e conhecimentos, em um negócio que seja alinhado à sua essência e conectado com o seu coração. Que é exatamente isso que você faz hoje, né? Que eu considero que eu faço também. E, graças a Deus, tem algumas já mentorandas, enfim, que também estão vivendo isso. Algumas você até conhece. E isso aconteceu, não foi sentada no sofá fazendo um exercício, encontrei o meu propósito. Foi se colocando em movimento, né? Em resumo, é isso. E, às vezes, o propósito, você precisa realmente se colocar aberta para poder começar a perceber e vai pisando. Como eu gosto de falar também, assim, na minha crença, eu acredito que quando a gente dá um passo, Deus vem e coloca o chão embaixo. É claro que a gente precisa ter, às vezes, um planejamento, porque, como a Alessandra, por exemplo, estava num trabalho, tinha um excelente cargo, um excelente salário, não podia simplesmente, não devia tampouco, jogar tudo para o alto e falar, não, porque isso aqui não. O que ela começou a fazer? Ela começou a comandar o que ela queria, ser grata àquele trabalho, para poder até mesmo eliminar aquele sentimento de culpa que vinha, não é? E começou a ser grata por aquilo, por aquele trabalho, por aquela possibilidade. E, ao mesmo tempo, se abriu, se colocou à disposição, se colocou de forma aberta para conectar, para receber o que ela realmente queria. E esse movimento começou de uma forma muito simples, como ela trouxe aqui como exemplo para a gente. Num atendimento, em um dos grupos que eu estava ali conduzindo, ela se colocou ali diante de um desafio e já começou a captar clientes ali de forma natural. De forma natural. Esse movimento veio, através dessas clientes vieram outras, até que chegou um momento que foi um processo natural ela ter que se desligar daquela empresa, inclusive porque ela já tinha o que eu chamo de colchão ali, para poder estar estabilizada e poder se manter, enfim, através mesmo assim, do seu trabalho empreendendo a vida, né? Então, acho que isso que é alguns pontos que a gente precisa ficar atenta, tá? E outra coisa que acontece também, que eu vejo, direto alguém fala, porque eu tô arrasada, não encontro meu propósito de jeito nenhum. E o que você pensa sobre isso? Não sei se você também já... Até acho que a gente ouviu alguma coisa assim recentemente no Prospere, né? Alguém falou, mas eu procuro há tanto tempo, eu tô arrasada porque eu não consigo encontrar. Eu percebo que a gente não encontra nada antes de encontrar a gente. Perfeito. Não tem caminho. Eu não consigo fazer o tal do salto quântico pulando uma etapa. Eu sempre falo isso para todo mundo que me procura, sabe? Então, assim, por exemplo, eu sei que tem pessoas, canais, dizendo que tem ferramentas que vão fazer um milagre na sua vida em 3 dias. Eu trabalho com muitas ferramentas. Eu trabalho com barra de Axis, que é energia. Eu trabalho com TQA, que é terapia quântica aplicada. Eu trabalho com constelação. Eu sou reikiana. Enfim, muitas das ferramentas que às vezes eu vejo equivocadamente sendo colocada como o salvador da pátria daquela pessoa. E não é. Uma ferramenta séria, ela me ajuda a expandir a consciência e a ganhar força. O resto, gente, todo é comigo. Sou eu que topo ou não cavar a cisterna e deixar a água podre sair, olhar para a nossa sombra, como dizia o Jung, e deixar a água potável brotar. E nem sempre vai ser fácil mesmo.
Então, assim, o que eu vejo é essa coisa assim de trazer o propósito na marra, dar um salto quântico na marra ou de forma milagrosa. Eu falo sempre, eu sinto muitíssimo se você cai nessa esparrela, porque isso não existe. Existe um propósito, existe um processo. Porque se eu não sei quem eu sou, eu quiçá vou saber o que eu quero da minha vida. Às vezes eu acho o que eu quero aquilo. E aí eu me conecto e falo, pô, continuo do mesmo jeito, nada se move na minha vida, eu continuo na escassez, dinheiro não chega, né? Então, assim, esse é um processo que ele é inevitável, sabe? Então, por exemplo, hoje, quando eu faço turmas, eu sou bem honesta com as pessoas e as empresas que me procuram para montar enneagrama, para fazer trabalhos. E eu nego muito trabalho. Porque eu me nego hoje, me nego de verdade, a convencer, por exemplo, uma instituição de que energia existe, de que a produção dela tem a ver com a energia da equipe, com a energia da própria empresa, com o ambiente da empresa. Eu me nego. Porque eu não vou convencer ninguém disso. E não estou afim de convencer. Eu gosto de fazer turma aberta, por exemplo, de enneagrama, do Prospere, porque vai quem já se tocou. Vai quem está buscando alguma coisa de verdade, ninguém está mandando. E não tem nada errado com quem não vai. A sintonia com aquilo que é diferente. Agora, o propósito, ele depende disso, porque ele depende de uma conexão. Quem que vai conectar com o propósito? Eu. Né? Igual quando eu brinco nas palestras, a gente vai falar de transição planetária, né? Que está mudando a frequência do planeta e tudo. E aí eu falo, vocês acham que vai transitar? A Terra, o planeta, o satélite? Não, são as pessoas. São elas que vão fazer uma transição. Então, isso está na minha mão. Não adianta eu achar que eu vou ficar ali deitado esperando acontecer. Não vai. E a maioria de nós acha que vai. Né? Então, para mim, não tem, assim, eu não sou afeita a gente que propõe milagres. E nenhum dos meus mestres, e eu só tenho mestres respeitáveis, eu bebo da fonte mesmo. Eu nunca vi nenhum dos meus mentores, nenhum dos meus mestres, você que foi minha coach, minha coach, considero, eu acho que isso é para sempre, assim. Eu nunca vi vocês me prometerem milagres, que uma ferramenta tal, uma bebida tal, um negocinho, uma imersão. Isso tudo vai me ajudar a purular, para conectar. Mas milagre não consigo ver. E sou muito realista com isso, muito realista mesmo. Eu sou igual a Andréia Porto, minha mestre de reiki. Ela fala, quando a pessoa chega e fala, me falaram que o reiki cura isso. Ela falou, então você vai lá em quem falou. Né? Porque o reiki tem uma estrutura que é harmonizar chakras. Essa é a proposta dele. De resto, você vai caminhar. Né? Eu penso que é isso. Não tem como eu saber. Eu falo por mim mesma. Eu não sabia direito quem eu era, de onde eu vim, para onde eu queria vir. Ia saber lá o que eu ia querer fazer. O que era meu propósito de vida, eu suspeitava, mas eu dizia, até falava isso para você, eu falava, eu acho que é a psicologia, né? Outra coisa que eu dizia, você sabe disso, quem trabalhou comigo também sabe, eu não quero trabalhar com mulher. Eu não consigo trabalhar com mulher, eu não consigo crença. Né? Eu sou um tipo 7 da enneagrama, racional demais, uma vida inteira trabalhando num ambiente masculino. O maior tempo da minha existência nas empresas era ao lado de homens, e era trabalhando com eles e dava muito certo. E já com as meninas não muito, porque eu não era assim a mais sensível, mas não era isso, é porque eu não percebia, né? Então eu tive que recuar com humildade mesmo e olhar para mim. Depois que eu olhei para mim, fui tomando meu caminho, aí a coisa fluiu. Então, assim, para quem não queria trabalhar com mulheres, hoje eu trabalho com mais de 2.500 mulheres, você não está entendendo o que é meu dia. É mulher pra caramba, é o WhatsApp o tempo inteiro, é Instagram, ali o direct o tempo inteiro. No consultório, a grande maioria é mulher, né? Então, assim, e hoje eu amo o que eu faço.
Só o Prospere, cada Prospere que eu faço, tem mais de 200 mulheres lá dentro. Pensa que quer administrar essa energia feminina, essa ansiedade feminina. E a coisa foi fluindo. Mas por quê? Porque eu desenvolvi o feminino em mim. Eu tive que fazer um trabalho e me conectar com o meu sagrado feminino. Porque senão seria só Marte, elas nem estariam aí para mim mais. Ia ter dado 1, 2 grupos, já tinham ido embora. Porque a primeira coisa que chega não somos nós, não é nosso trabalho, é nossa energia. Isso hoje a ciência comprova, basta estudar um pouco. Então, às vezes a gente fala sobre isso, né? De que a gente precisa, antes de qualquer coisa, nos conhecermos, olhar para nós. E ainda existe muito preconceito em relação a isso, das pessoas acharem, não, isso é balela. Eu falo por experiência, que eu também falava isso, eu também achava isso. Não é incomum a gente, ao falar disso, ter muito essa resistência. Porém, o que precisa ficar claro aqui é que não tem outro caminho. Como a Ale acabou de dizer, se alguém acha que existe outro caminho, que existe uma fórmula mágica, uma pílula mágica, alguma coisa, se alguém está vendendo isso, infelizmente, você está caindo sim no conto do vigário, porque não existe. O fato é que não existe, né? E outro ponto importante também que a gente precisa trazer à tona, ficar atenta, é que quando a gente se coloca em movimento, quando a gente entra, qualquer processo que seja um processo de mentoria, ou até mesmo de psicoterapia, qualquer outro trabalho que a gente vai fazer, nunca é o terapeuta, nunca é o mentor, e sim nós. Porque não adianta nada, dentro de um grupo de mentoria, por exemplo, a gente direcionar. Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse bate-papo é contando as nossas experiências, falando como que nós nos conectamos com o nosso propósito, para que com isso vocês aprendam. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma mentoria, ou seja, trazendo a experiência. Que o mentor faz o quê? Qual que é a função do mentor, né? É mostrar o caminho, é direcionar, falar, vai por aqui, porque aqui funciona. Então, talvez essa seja a diferença, por exemplo, de uma mentoria, de uma terapia, ou até mesmo de um processo de coaching, onde no coaching, na terapia, a gente não direciona, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada em relação à terapia, à psicoterapia, porque essa é a sua especialidade, não a minha. Mas eu entendo que a resposta vem sempre do outro, né? Já a mentoria, por mais que a gente utilize ferramentas também de coaching e várias outras dentro da... Enfim, a gente acaba fazendo uma mistureira ali, trazendo muita coisa. Em muitos momentos nós vamos direcionar, nós vamos falar, vai por esse caminho porque funciona, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, ao trazer a nossa experiência, é justamente isso. E aí, o ponto importante não adianta a gente vir aqui falar o que você deve fazer e você virar as costas e falar, não vou fazer isso não porque é balela. O que vai acontecer? Você vai continuar essa busca por encontrar um propósito que nunca vai ser encontrado porque ele não se encontra. Com o propósito, você se conecta. E a partir do momento que você se conecta, você começa a construir. Eu digo que é construir em torno, você vai construindo aí, consolidando os pilares desse seu propósito. E quando a gente fala de propósito aqui nesse momento, nós estamos falando especialmente do propósito empreendedor, né? Nós estamos falando aqui de mulheres que empreendem a vida. Para mim, como eu falei no início aqui da live, a Lê empreende a vida assim lindamente. Eu sempre estou citando como exemplo. Eu trago para mim muito exemplo. Aprendo demais com as minhas alunas, com as minhas mentorandas. Aprendo, nossa, elas não fazem ideia de quanto que elas me ensinam. E a Lê sabe disso, eu já falei assim, eu aprendo demais. Além disso, desde a nossa conexão, né? Eu me tornei aluna, vamos dizer assim, da Alê também, né? Eu vou acessando muitos conhecimentos que ela tem e eu não. Então, sempre quando eu preciso de um apoio, alguma coisa, me ajuda aqui em tal coisa, porque cada uma de nós tem a sua habilidade, a sua especialidade, né? E é importante a gente ter essa clareza, inclusive, em que eu sou boa e qual é o conhecimento que eu tenho de verdade. Então, aqui eu vou mexer, aqui eu vou. Como é o meu caso. Eu sou o quê? Estrategista, especialista em ferramentas e tal. O negócio é prático, né? A Alê tem a especialidade, conhecimento e todo o trabalho dela é envolto, né, em conhecimento de expansão da consciência. Então, cada uma no seu quadrado, a gente acaba conseguindo ajudar as mulheres que estão aí dentro dos nossos programas, porque nós direcionamos exatamente para o que elas precisam, né? Tudo isso
que quem vai fazer... Nós somos igual, eu considero assim que nós somos iguais um personal trainer. O personal trainer, você vai lá, ele é o seu personal, ele vai te ajudar, mas ele não vai fazer a atividade por você. Ele vai falar, ó, você pega aqui, você faz tantas repetições disso aqui, com tanto de peso, ele pode até ir lá e colocar o peso lá para você, te direcionar, sentar lá e falar, ó, você faz assim, mostrar. Mas quem é que tem que ir lá, pegar o peso e fazer o que você foi feito? É você. Então, na mentoria é isso. A gente vai dizer o que fazer, por onde seguir, e quem tem que colocar em prática, quem tem que ir lá e fazer para que colha os resultados, é você.